Polêmica à vista, galera! O que é e como pode ser definido o famoso sinal alternado ou o famoso sinal contínuo? Digo mais, o que é o famoso sinal analógico e o sinal digital? Tudo isso a galera discute demais. E aí, professor, não entendi, positivo, negativo, vai pra lá, vai pra cá. Então faz o seguinte, fica até o final deste módulo aqui. Aqui comigo o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação, de microcontroladores e muito mais, que eu vou te ensinar tudo e mais um pouco sobre essas polêmicas. E digo mais ainda sobre retificadores de meia onda de uma forma show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, que vocês não podem deixar, pelo amor de Deus, de clicar no link da descrição e baixar o seu e-book do curso de Eletrônica Fácil, né? Se você não baixou, acessa lá, cursoseletronicafácil.com.br, baixa lá o nosso livro de mais de 140 páginas, gratuitamente, feito com muito carinho para todos vocês. Além de entrar no nosso canal do Telegram de divulgação de conteúdos, onde eu mando, além de todos os conteúdos aqui do YouTube, muito mais áudios e insights sobre o fantástico mundo da eletrônica, fazendo um download cerebral do professor Rodolfo, basicamente para todos vocês, tá bom? Vamos começar com a primeira pergunta, tá? Da nossa listinha de exercícios que está lá no Telegram, inclusive, tá bom? A primeira pergunta ela diz o seguinte: o que pode ser considerado um sinal alternado de tensão? Para me ajudar a um sinal alternado, eu fiz alguns desenhos aqui na lousa, né? Já vou aproveitar também para responder a pergunta número 2, que fala o seguinte, sobre o que é e como pode ser definido um sinal contínuo de tensão, ou corrente, quem sabe também, tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, analisa essa linha aqui, ó, da letra A, tá vendo aqui, ó, esse trecho da nossa lousa e esse trecho aqui da letra B, gráficos da linha A e gráficos da linha B. A pergunta que eu não quero calar é a seguinte: o que tem em comum este gráfico com este, com este, com este, com este? De tensão, ambos aí no decorrer do tempo. Já parou para analisar? Só de olhar aqui você já consegue saber o que todos esses caras aqui têm em comum? Se você já descobriu, deixa aqui nos comentários, isso é muito importante para a gente saber a participação de todos vocês, além do seu like, né, pessoal? Ó. E digo mais, e aqui na linha B? Analisando este gráfico com esse, com esse, com esse, com esse. O que nós temos em comum de todos esses camaradinhas aí, hein, pessoal? O que vocês têm a dizer para mim? Já deixei também nos comentários, mas eu sei como eu já sei que vocês responderam a letra A. Vamos lá. Pessoal, esse gráfico de tensão aqui é o famoso gráfico de tensão contínua pura, linear, estável, totalmente zen, que é colocado lá nos circuitos eletrônicos para manter basicamente o sistema de processamento funcionando com sucesso, né? Famosa corrente contínua, tensão contínua pura, tá? Beleza. E no decorrer do tempo ela só tem parte positiva, não é isso? Beleza. Aqui vocês podem ver que é como se nós tivéssemos nesse segundo gráfico aqui uma senoide cortada ao meio, ou somente tendo o aproveitamento positivo desse sinal de baixo no decorrer do tempo. E o negativo não tem nada, ou seja, só tem positivo. Mas está uma onda, um vale, uma montanha, isso aqui totalmente sem estabilidade alguma. Mas só tem parte positiva. Aqui nós temos tipicamente o sinal que só Deus sabe o que é. Aquele sinal que o professor inventou na hora aqui de desenhar o circuito. E aí você viu aqui, mas também só tem parte positiva. Pode ser a saída de um sensor analógico de temperatura, pode ser basicamente a luz no decorrer do tempo, luz natural, tá? Enfim, e tem um sensor lá que está respondendo lá de 0 a 10 volts ou de 0 a 5 volts, tá bom? Aqui nós temos o terceiro gráfico. E esse terceiro gráfico aqui pode ser basicamente o sinal que era contínuo, puro, e aqui você teve basicamente um consumo de potência tão alto na saída que saturou a saída da fonte e ela veio arriar a tensão, ou teve um pequeno curto-circuito que depois voltou ao nível nominal e que teve alguns ruídos, tá bom?
mas esse cara também só tem parte positiva no decorrer do tempo. Aqui nós temos um outro sinal que basicamente vocês, não sei se vocês conhecem, tá? Mas é como se eu tivesse pegado esse sinal aqui, ó, que é o senoidal com positivo e negativo, né? Senoide completo, pegado a parte negativa e transformada em positiva. E aí você fez o famoso retificador de onda completa, né? E aqui você também tem 3 pulsos, que poderia ter o quarto, o quinto, isso aí vai se repetir no decorrer do tempo, tá? Mas você também só tem parte positiva aqui. Então, o que todos esses garas que têm em comum é que no decorrer do tempo, por mais que a sua forma, a sua amplitude, aquilo que representa esse gráfico está mudando e são diferentes, eles têm em comum que todos só têm polaridade positiva no decorrer do tempo. E aí, eu gostaria que você anotasse demais aí para mim na sua folha de respostas, tá, pessoal? Que o sinal contínuo, que é a pergunta número 2, tá? Basicamente é aquele que no decorrer do tempo ele só tem uma polaridade, tá bom? Tipicamente, na maioria das vezes, a gente vai dar essa definição para sinais contínuos positivos. Ou seja, independente do formato que ele tem, se ele só tem parte positiva no decorrer do tempo, você fala que ele é um contínuo positivo, tá bom? Então, todo sinal contínuo é aquele que só tem uma polaridade no decorrer do tempo. Tudo bem? Agora, se você só tiver também parte negativa, que é possível, tá bom? Você vai ter um sinal contínuo negativo. Pode ser que você use isso aí numa fonte simétrica, sistemas de amplificação de áudio, enfim. Daí você vai ter uma parte contínua negativa lá também. Tá bom? Mas se for contínuo negativo, só tem basicamente de parte negativa. Tá? Então, o sinal contínuo é aquele que você analisando ele só tem uma polaridade no decorrer do tempo, independente do formato desse sinal. Fechou? Beleza? Vamos agora então para o sinal alternado. Quando a gente fala de sinal alternado, se o contínuo é aquele que só tem uma polaridade no decorrer do tempo, o alternado, pelo próprio nome, diz lá que uma hora está positivo, outra hora está negativo, sobe, desce positivo, senoidal e tal. É aquele sinal que alternadamente vai trocando a sua polaridade no decorrer do tempo. Então, por exemplo, esse sinal aqui. Esse sinal aqui é o mais clássico de todos, que todo mundo aí vive aprendendo dentro das salas de aula, né? Então você tem aqui uma senoide com semiciclo positivo e semiciclo negativo, e ambos formam um ciclo completo senoidal. Se isso aqui representa o sinal de 60 Hz, quer dizer que isso aí representa 60 ciclos por segundo. Perfeito? Né? Então 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Ok? Beleza? E daí isso que vai se repetir no decorrer do tempo. É isso que a gente encontra, inclusive, na nossa tomada e todas as tomadas de energia no Brasil. Essa frequência que é a gerada e transmitida. Tá? Aqui nós temos um sinal que tem perfil quadrático, mas é um perfil quadrático não só positivo como negativo também. Então isso aqui também é considerado um sinal alternado, tá? Ok? Aqui nós temos, olha só que interessante, nós temos esse sinal repetido aqui, ó. Só que aqui você pode perceber que logo lá na crista da onda, ou seja, lá em cima da onda, você tem aqui um sinal ruidoso que está afetando a estabilidade do nível alto, nível 1, tá bom? Então tem algum ruído de alta frequência que está se somando nessa onda quadrada, tá? Mas, como o objetivo aqui é falar sobre o perfil da onda, como tem parte positiva e parte negativa, também é um sinal alternado, tá? Aqui, pessoal, eu fiz questão de colocar esse sinal aqui, porque, veja, quando você liga a bobina de um relé em corrente contínua, tá, em tensão contínua, né, que vai gerar corrente contínua, o que acontece? Toda vez que você energiza o indutor da bobina lá, por exemplo, aqui a tensão, ó, 24 volts, beleza, ela recebe a passagem da corrente e armazena a carga elétrica em forma de campo eletromagnético fixo.
No momento que o indutor ele é desenergizado, que é nesse momento aqui, ó, acontece o fenômeno da força contra-eletromotriz, da F100, força contra-eletromotriz. Professor Rodolfo, o que é isso? Professor, a força contra-eletromotriz é basicamente quando o indutor ele vai pegar toda a energia que está armazenada em campo eletromagnético e ele vai ter que descarregar essa energia porque ele foi desenergizado. Só que no processo que ele vai liberar esse campo eletromagnético, essa forma de armazenamento de carga em campo eletromagnético ela vai se desfazer, vai desmagnetizar em forma de circulação de corrente elétrica indo embora, descarregando. Só que não no sentido natural, ele vai no sentido contrário. E aí essa força do campo eletromagnético no sentido contrário vai gerar através da inversão do sentido da circulação da corrente um pico, um spike negativo de tensão aqui, ó, onde esse pico aqui pode chegar, dependendo da indutância dessa bobina aí, até 10 vezes a tensão nominal aqui do nosso indutor, tá? Então energizou a bobina, pá, beleza, polaridade fixa. Tirou energia, essa energia vai tender a ir embora, só que daí inverte a polaridade, que daí gera força contra-eletromotriz. E também tem o fenômeno da autoindução, que é o processo de circulação da corrente pela bobina, e aí uma espira vai induzindo na outra, induzindo, e é por isso que instantaneamente, por nanosegundos, você gera esse pico negativo aqui, de tensão na bobina, tá? Isso, e o pico é chamado de spike, ok? E aí o que acontece? Sem o spike negativo aqui, que é no momento da desmagnetização, você poderia considerar esse sinal contínuo. Com o spike, isso aqui acontecendo ciclicamente, liga, desliga, e que por sinal esse fenômeno que vem queimar muitos elementos chaveadores, como transistores e outros caras ali que estão para ligar e desligar as bobinas, tá? Com o spike isso aqui passa a ser um sinal alternado. Por quê? Porque tem duas polaridades no decorrer do tempo. Ah, Rodolfo, mas é nanosegundo. Nanosegundo, mas pela definição tem mais uma polaridade, então acaba sendo um sinal alternado indesejado, né? E é por isso que você coloca aquele diodo em paralelo com a bobina, chamado diodo roda livre, para que ele possa gerar um caminho de bypass alternativo, mais fácil de circulação de corrente do que passar pelo transistor e venha proteger o elemento chaveador, tá? Mas é um assunto para um outro momento, tá? E aqui nós temos o que, ó? Um sinal, que basicamente você tem semiciclo positivo e tem aqui um trechinho de semiciclo negativo. Qualquer trechinho de semiciclo negativo, de trecho de tensão negativo que tenha num sinal contínuo, vai fazer com que ele se torne, por definição, um sinal alternado, tá? Então responde a número 1 aí para mim e coloca aí que o sinal alternado é aquele que no decorrer do tempo, ele tem mais de uma polaridade. As polaridades de tensão ou corrente, elas se alternam por inúmeros objetivos no mundo fantástico da eletrônica. Ok? E aí a pergunta 3, meus queridos, batendo um papo aqui com vocês, de frente com o Rodolfo, é isso aí. Ela fala o seguinte: qual que é a importância de um sinal senoidal e onde que ele é encontrado, tá? Bom, pessoal, o sinal alternado senoidal, ok? Se você fizer uma engenharia reversa, né, do fim para o início, você vai ver que quando você olha para todas as tomadas do nosso estúdio, aqui as tomadas e tal, e os equipamentos que a gente pluga nela, tipicamente funcionam com corrente alternada na sua alimentação. Agora, para que essa tensão alternada de 127 volts, 115, 230, 220 volts, depende do transformador da concessionária, para que esses níveis cheguem aqui, antes eles tiveram que ser gerados, né? E aí, se você olha, por exemplo, o perfil da geração brasileira de energia, qual que é o maior potencial de geração no Brasil? Qual que é o tipo de usina que mais gera energia no Brasil? Tipicamente é a famosa usina hidrelétrica, né? Por quê? Porque o potencial hidrelétrico do Brasil é gigantesco, né? Então, se você para, por exemplo, qual é uma das maiores usinas do mundo de geração de energia hidrelétrica? É a famosa usina de Itaipu Binacional, situada lá na nossa querida Foz do Iguaçu, junto ao Paraguai, no nosso estado do Paraná, aqui no Brasil, né?
E lá abastecem inúmeros estados, cidades, tal, um percentual gigantesco, né, dos nossos estados brasileiros dependem dessa energia para que eles funcionem e mantenham com o sistema energético ativo com sucesso. E quando a gente fala em geração hidrelétrica, o que a gente pensa? Na água que desce pela barragem, passa para gerar uma turbina, a turbina está acoplada a um gerador, e lá tem um ímã que ele fica girando em alta velocidade, e esse ímã, que tem lá o seu polo norte e o polo sul, com a variação do fluxo magnético interno de um gerador, por exemplo, numa armadura repleta de bobinas, você faz com que a variação do fluxo magnético interno consiga induzir corrente elétrica nas bobinas, que por sinal terá uma diferença de potencial do início ao final de cada uma delas. E é claro que se o gerador for um sistema trifásico, aí você vai ter a defasagem de 120 graus entre cada uma das correntes, que vai gerar uma defasagem de 120 graus em cada uma das tensões, enfim, tá? E então, esse princípio de geração, quando você tem um ímã se movimentando dentro lá de uma armadura de bobinas, ou se você tem um rotor de bobina que se movimenta numa armadura de ímãs, que também é possível, tá? Quando você tem fluxo eletromagnético variável para induzir tensão, esse perfil de tensão gerada vai ser a famosa tensão alternada, ok? A partir de uma corrente induzida, fechou? E esse perfil tem basicamente o formato senoidal, ou seja, de acordo com o seno do ângulo, vai gerando um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, tá? E é claro que lá a usina vai gerar a sua média tensão, tal, ali, aí entra na subestação, a subestação tipicamente vai elevar brutalmente para que em longas distâncias você consiga transmitir toda essa energia elétrica e aí você consiga, com uma distância muito longa, com as quedas de tensão na própria linha, que acontece naturalmente, você com uma ultra alta tensão tem uma corrente bem baixinha para que os condutores sejam basicamente, que eles consigam conduzir essa corrente para que uma corrente, vezes uma ultra alta tensão, consiga gerar toda a potência que demanda todas as cidades e estados onde as usinas acabam fornecendo essa energia, né? Então você eleva brutalmente a tensão para que daí você tenha uma baixa corrente nos condutores, tá? E você consiga transmitir isso de uma forma show de bola, tá? E o que acontece? Acontece o seguinte, que o elemento que basicamente transformou a média tensão gerada para uma alta tensão é o transformador. O transformador, ele é o cara. E o transformador, para que ele funcione com sucesso, ele precisa do fluxo magnético se alternando ali, basicamente, né? E o fluxo de elétrons junto, ali no primário e tal, para que ele consiga gerar indução de tensão no secundário. Para que o transformador induza tensão, transforme tensão, ele precisa do fluxo, da variação do campo eletromagnético de uma bobina para que induza uma corrente e gere diferença potencial na outra que ele está fazendo essa transformação. O transformador tipicamente não funciona com fluxo de campo eletromagnético contínuo. Tá? Ele precisa do campo eletromagnético se alternando. E por isso que ele precisa de corrente alternada para ele funcionar. Tá? Então gera alternado, transforma, eleva para alternado lá em cima, distribui. Quando chega na subestação da concessionária, mais próximo aos centros urbanos ou aos centros de utilização, aí você pega e aí você vai adaptar a tensão para quem é o consumidor. Se for um consumidor de baixa tensão, tipicamente igual aí às residências, os pequenos comércios, as pequenas indústrias também, enfim. E aí você vai abaixar essa tensão com outro transformador. E abaixando com outro transformador, você vai pegar e distribuir lá nos níveis aí de 127 e quiçá 220 volts. Tá bom? Aí depende, mais uma vez, do transformador ou concessionário. Mas para que o transformador funcione com sucesso, ele precisa de um fluxo de campos eletromagnéticos se alternando. E quem faz com que isso aconteça tipicamente é a corrente alternada. Tá bom? Tem as exceções? Tem, tipicamente nas fontes chaveadas, tem a corrente contínua lá tal. Mas para que basicamente exista transformação de tensão, alguma coisa tem que ficar ligando e desligando lá para gerar o fluxo magnético e o campo magnético alternado para que exista o processo de transformação de tensão. Então, tipicamente, os transformadores eles precisam do fluxo alternado para funcionar com sucesso. E aí, o formato senoidal está aqui na tomada, ele está em todos os locais que a gente liga os nossos equipamentos. Tem um plug de tomada, liga lá, está lá o sinal alternado presente.
ou para alimentar e depois transformar em contínuo, para daí ter um microprocessamento e tal ali, ou para realmente fazer com que os motores funcionem, né, com alta velocidade, baixa velocidade, tipicamente olha nas máquinas de lavar lá. Você tem lá um motor, que daí ele vai girar para um lado, vai girar para o outro, fazer o processo de lavagem e tal lá. Tem os motores do sistema de refrigeração, por exemplo, igual a da geladeira, do fogão, do micro-ondas e tal. E para que os sistemas motorizados funcionem, precisa de variação do fluxo eletromagnético também. Então, a corrente alternada é muito mais do que necessária, tá bom? E economicamente falando, os motores de corrente alternada tem um custo-benefício muito melhor do que os motores de corrente contínua, que também existem e também estão em inúmeros equipamentos, tá bom? Ok? Então, basicamente, a energia alternada, o sistema alternado está em todo o nosso redor, ok? E aí, muitos equipamentos, né, já respondendo a pergunta número 4, ok? Qual que é a importância da corrente contínua? A corrente contínua ela está também dentro de múltiplos equipamentos. Por quê? Porque, basicamente, a corrente contínua ela está atrelada a tudo que é núcleo de sistema digital de processamento, tá? Então, por exemplo, quando você olha para uma placa, para um conjunto igual esse daqui do nosso querido Arduino Uno, né? Você olha aqui para o Arduino Uno, tem um microcontrolador aqui. E nesse microcontrolador aqui, para que ele funcione, né, tipicamente você pluga lá na porta USB, ela faz a programação, ele vai começar a funcionar. Ou você pode plugar aqui no conector jack, uma bateria aqui tal, de 9 volts, e tem um regulador, converte para 5, tal, para alimentar ele com sucesso, tá? Tudo que é núcleo de processamento de dados, para fazer esse trabalho, precisa obrigatoriamente de corrente contínua. Então é por isso que na maioria dos equipamentos, inclusive do meu notebook, inclusive do carregador do seu celular, o que você tem? Você tem uma fonte. E o que a fonte faz? Ela converte toda a energia alternada que vem do sistema de distribuição para a corrente contínua e para que então as baterias sejam recarregadas, para que os microcontroladores e microprocessadores funcionem com sucesso e com alto desempenho. Os smartphones, as câmeras, tal, tudo que filma a gente tem um processamento de alto potencial, né? E todos esses potenciais de processamento, geração de imagem, vídeo, captação de áudio, enfim, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso precisa de corrente contínua estável e linear para que funcione com sucesso, e daí a importância dos filtros capacitivos, dos sistemas estabilizadores de tensão, dos eliminadores de ruído, reguladores de tensão, que tudo precisa de corrente contínua para funcionar com sucesso, tá? Então, tudo quanto é equipamento dentro da sua casa que tem uma inteligência eletrônica precisa, sem dúvida alguma, da nossa querida corrente contínua, porque sem isso os sistemas inteligentes não funcionariam, tá? O que seria da sua Smart TV, que tem todo o sistema digital de trabalho lá, sem a corrente contínua para alimentar os cérebros, todas as inteligências que controlam todos os periféricos da sua Smart TV, tá bom? Ou dos controles remotos, ou do seu smartphone não é alimentado a bateria, então tá mais do que na cara que para ele trabalhar com sucesso ele precisa de corrente contínua. E é claro que a corrente contínua está presente em múltiplos motores e múltiplos outros equipamentos, por exemplo, as iluminações a LED. Você pluga lá a lâmpada LED ou o refletor LED, enfim, seja o que for, na tomada, e para que ele funcione ele precisa de corrente contínua. Então tem um driver, né, e o driver vai fazer esse controle, essa retificação, filtro, tá, e regulação a partir daquilo que ele precisa das suas características de tensão e corrente, né? Ok? Então tá aí um pouquinho das aplicações da corrente alternada, corrente contínua dos sinais alternados senoidais e da nossa corrente contínua pura, tá bom? Então lembra sempre, todo sistema digital de processamento precisa de corrente contínua pura para que ele possa ter todo o seu âmbito de trabalho regulado de uma forma show de bola, tá bom? Fechou? Vamos para cima! Claro, né, pessoal? Já ia me esquecendo, mas lembrem sempre que você tem um conjunto também de motores na área de corrente contínua, por exemplo, os motores de passo, os servomotores, os motores DC, os motores do tipo brushless, entre outros tipos de motores também, tá? Na verdade, a gama de aplicações é simplesmente infinita, tá bom? Só estou retomando aqui porque veio um insight aqui dessas outras aplicações e gostaria de compartilhar aqui com vocês também, tá bom? Aqui, ó, como que a gente pode explicar uma coisa interessante do sinal digital para o analógico, tá bom? Por que eu estou fazendo esse gancho aqui? Quer ver? Vem comigo que você passa de ano.
Um sinal analógico é aquele que no decorrer do tempo, ele tem inúmeros valores de amplitude, tá? Então, tipicamente ele pode ser, se ele significar basicamente um sensor de temperatura, a saída do sensor de temperatura, a saída de um sensor de vazão, ou de pressão, ou de velocidade, ou de luz, enfim. Ele vai representar inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo. Só que aí o fato é o seguinte, muita gente confunde o sinal analógico com o sinal alternado. Sinal analógico alternado. Será que todo sinal analógico é alternado ou alternado é analógico? Deixa eu ver, vamos lá. Esse sinal aqui, ele é analógico? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele tem inúmeros valores de amplitude na senoide no decorrer do tempo. Ó. Então, esse sinal alternado senoidal é analógico. Porque ele tem inúmeros valores de amplitude, tanto positivo quanto negativo, aí no decorrer do tempo, tá? Então quer dizer que todo sinal alternado é analógico. Calma. Esse sinal aqui, ele é contínuo ou alternado? Ele é um sinal alternado, ele tem duas polaridades no decorrer do tempo. Mas ele é analógico ou digital? Bom, ele só tem duas amplitudes no decorrer do tempo, só duas. Amplitude nível 1, no patamar positivo, nível 0, lá no negativo, ó, tá vendo? Então, nível 1, lá no positivo, nível 0, lá no negativo. Então, é um sinal digital, porque ele só tem dois estados de amplitude no decorrer do tempo. Só que é um sinal digital alternado. Acontece isso na prática? Existe isso? Sim, com certeza, tá? Inclusive, alguns protocolos de comunicação acabam usando esse tipo de modificação de amplitude e polaridade para representar alguns tipos de dados, tá? Então, a questão é a seguinte. Todo sinal analógico, ele é contínuo? Não, não é. Posso ter um sinal analógico alternado. Todo sinal analógico é alternado? Não, né? Olha lá, então aqui é um sinal, você tem aqui um sinal analógico, tá, beleza. Todo sinal digital é contínuo? Pode ser que sim, né? Tipicamente, olha lá, você tem, quando o Arduino manda um dado lá tal, via periférico I2C, SPI, que são protocolos de comunicação serial, ou usa ART mesmo, tipicamente você usa lá zeros e uns, que é o sinal digital, que é aquele que só tem dois valores de amplitude no decorrer do tempo, né? 0 e 1, e aqui ele é contínuo, mas ele também pode ser alternado. Então, nem todo sinal alternado é analógico, ele pode ser um alternado digital também. Ou seja, para você saber se é alternado, tem que ter mais uma polaridade no decorrer do tempo. Se tiver uma polaridade só, é contínuo. Se tiver duas polaridades, é alternado. Para saber se é analógico, tem que ter inúmeros valores de amplitude no decorrer do tempo, pelo menos mais do que 2. Por quê? Porque os dois valores de amplitude é digital. E tanto o digital quanto o analógico você pode ter no alternado ou no contínuo. Então toma cuidado com isso, tá bom? Dica do professor Rodolfo para vocês, meus queridos alunos. Fechou? Continuando, minha querida família eletrônica fácil, incrível e sensacional. Bora pra cima. Então, a próxima pergunta ela diz o seguinte: o que é um circuito retificador? Tá bom? Lembrando que se você ainda não entrou no nosso canal do Telegram, entra lá e baixa a nossa lista de exercícios para você ir acompanhando e fazendo também. Tá bom? O que é um circuito retificador, pessoal? Eu sempre brinco, né? É o seguinte. O ret é de tornar reto. Às vezes eu faço uma brincadeira com o pessoal do seguinte, né? Vem aqui comigo que você passa de ano. Ó. Quando você analisa a palavra work, tá bom? O que significa work do inglês? Work do inglês é trabalho. Muito bem. Então, work do inglês significa trabalho. Fechou?
E quando eu pego e escrevo essa palavra aqui, ó, worker. O worker, quando eu adicionei o ER aqui no final, eu adiciono basicamente a ação de trabalhar, tá bom? E quem que faz com que aconteça a ação de trabalhar na prática? É o trabalhador. Ou seja, quando você adiciona a uma palavra do inglês, tipicamente é um exemplo, tá, pessoal? Didática para vocês entenderem, tá? Quando você pega uma palavra do inglês aqui e adiciona o ER no final, esse R significa que ele representa a ação de quem vai fazer com que esse significado aqui aconteça. Então, por exemplo, work, trabalho, worker, trabalhador. Tá bom? É quem executa o trabalho, seja ele qual for, tá? Teacher. Teacher, basicamente, quem que é? É o professor. No caso, eu, o professor Rodolfo, sou um teacher. Olha só que interessante, tá? E por que eu estou te falando isso, pessoal? Porque quando você colocou o ER aqui, esse R significa a ação de realizar o ensino, né? Que é o professor no caso, tá? E aí você pode colocar isso aqui em inúmeros exemplos do seu dia a dia, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque se você... Isso aqui, tudo isso é didática, pessoal, ó. O rectifier é o famoso retificador, tá? É a mesma coisa, tá bom? Retificador em português e rectifier em inglês tem a mesma função, o mesmo significado, tá? O que é o ER aqui no final? O ER indica a ação de quem faz isso aqui, ó. Tá bom? Então, o ER do rectifier quer dizer que é algum tipo de circuito que vai fazer a ação de tornar a onda reta, a onda contínua, um sinal contínuo de uma polaridade só. Então, rectifier termina em ER, e o ER do inglês significa basicamente a ação de executar o que aquela palavra significa. Então, o ER aqui quer dizer significado de gerar a ação de tornar reto o circuito, tá bom? De tornar reto o sinal que você está colocando no circuito, tá? E quando a gente analisa, lembra sempre do sinal reto, na maior simplicidade, humildade do mundo, a gente sempre lembra do sinal contínuo, que é a famosa corrente contínua ou tensão contínua. Isso tem uma polaridade no decorrer do tempo, tá? Quer dizer que o retificador sozinho, sem os filtros, sem os estabilizadores, vão deixar essa onda bonitinha reta? Não, mas tudo isso aqui é uma didática para você lembrar, meu querido. Ó, vem comigo que você passa de ano. Então o circuito rectifier, que é o retificador, ele tem a ação de tornar reto um sinal que tipicamente ele vem senoidal, tá? E o sinal senoidal alternado que vem na entrada, ele basicamente vai passar por um componente muito importante, aliás, múltiplos outros componentes, mas o componente mais importante para fazer esse processo de converter o CA em o CC, em tornar reto, em tornar contínuo, é o famoso diodo, vai passar pelo famoso diodo. Então, antes do diodo, nós temos o quê? Os sinais alternados. Passou pelo diodo, já passa a ser contínuo, porque daí, a partir dele, teremos apenas uma polaridade só no decorrer do tempo. E ele é o primeiro cara que vai executar a função de rectifier, de retificador, de tornar a onda o mais tendendo à reta possível, mas ele precisa de braços direitos, pessoas que ajudem ele a fazer isso, componentes que ajudem ele a fazer isso. E ele vai precisar dos filtros, dos reguladores, dos estabilizadores, enfim, e muito mais que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Então, lembrou do retificador, lembrou do rectifier, termina em ER sempre é aquele que executa a ação de tornar reto, no caso do retificador. Tornar reto, converter alternado em contínuo, tá bom? Um bate-papo aqui para tentar fixar isso na sua memória. Retificador, rectifier, termina em R, tornar reto, converter o alternado para contínuo. Quem que é o cara principal para fazer isso? Tipicamente, os nossos famosos diodos. Fechou? Meus queridos, agora que vocês já entenderam, já batemos um papo sobre múltiplas coisas aqui, sobre sinal analógico, digital, alternado, contínuo, retificador, rectifier, didática do inglês, tornar o alternado em contínuo, com diodo, tal, com depois filtro capacitivo e muito mais. É hora da gente dar um break, né? Você ir lá
deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, a hashtag Aprendi Professor aqui nos comentários, isso é muito importante para gente saber que vocês estão aprendendo com sucesso. Vai lá no cursoeletronicafácil.com.br, baixa o seu e-book gratuito, tá? Para que você possa aprender cada vez mais de uma forma incrível e sensacional conosco sobre o fantástico mundo da eletrônica fácil, tá bom? E depois do intervalo, você vai lá, pega um cafezinho, toma lá e a gente volta com mais uma parte da nossa Masterclass, falando sobre os retificadores de meia onda. Fechou? Um forte abraço do professor Rodolfo. Lembra sempre, sozinho, você pega e vai rápido para qualquer lugar. Mas somente juntos, eu e vocês, é que a gente sempre chega mais longe, pessoal. Forte abraço do professor Rodolfo. Fiquem com Deus e até mais!